Olá, gente, de volta. Vamos ver agora se a gente consegue, né, falar com a doutora Evelyn Siqueira, que ela vai falar sobre enxaqueca, os alimentos que provocam dores de enxaqueca, as dores de cabeça insuportável que leva as pessoas a ter uma qualidade de vida péssima quando ataca mesmo. Tem pessoas que têm náuseas, vômito, não consegue a luz, né, que piora muito, que a pessoa tem que ficar num quarto escuro. Maria Ribeiro, boa noite. Marlene, Lucy, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos ver se a doutora consegue entrar aí novamente. Ah, tá aqui. Agora, vamos ver se a doutora consegue entrar. Tá entrando. Ei, é, Boa noite. deu certo. Opa, vamos começar. Ó, Vamos voltar do zero. Nós não falamos nada. Obrigado por você estar aqui, viu? Isso acontece, é a imagina, internet. estava até preparada, agora a sua câmera melhorou. Tá melhor agora. Tá Eu estava melhor. já preparada para entrar nos dois. Eu falei, não, algum vai dar certo. Mas eu te ouvi o tempo todo, viu, André? Ah, Eu é? acho que é conexão. Porque eu mandei várias solicitações. Mas bora, vamos começar então. O seu som não está muito bom. Não sei se é aqui. Eu acho que é aí, o seu som. Ele está. Ó, continua que eu vou trocar de aparelho, então. Rapidinho. Me Tá, dá um minuto. tá bom. Tá, troca sim. Deixa ela sair e ela vai voltar, tá, gente? Mas não precisa da gente sair, não. É lá, não é? Pois é. Então, veja bem, eu estava passando para vocês algumas receitinhas que a gente pode fazer em casa, não deixar de ter uma boa alimentação, mas fazer trocas, né? Dá para trocar tanta coisa. Você tem um arroz integral na sua casa que você faz. Ah, estou comendo arroz integral, lá para sexta-feira sobrou aquele arroz integral. O que que eu posso fazer? Transforma ele num risoto, né? Põe o arroz integral que você tem na panela, corta bastante alho poró, põe um pouco de iogurte, vai mexendo. Quando ele tiver esquentar, se tiver um punhado de queijo Minas ralado, joga ali. Você tem um risoto pronto, rapidinho, entendeu? É saber transformar os alimentos, mudar, e isso dá para a gente fazer, e é tão rápido, gente. Preparar uma refeição, quando você pega ao embalo assim mesmo, tá? Que às vezes, foi o que a doutora falou. Ah, mas eu não sei cozinhar. Todo mundo, se quiser, aprende, né? Ninguém precisa ser um chefe de cozinha, não, tá? Mas saber fazer o básico, aprender a fazer algumas receitas, fazer um omelete. Omelete também dá para fazer de tantas formas, né? O próprio sorvete que ela estava falando, que eu ensino a fazer, que as pessoas gostam de sorvete, você pega o inhame, você pega 4 batatas de inhame, cozinha com a casca para fazer o sorvete. Essa é a base do sorvete, é o inhame. Não fica com gosto de inhame de maneira alguma. Você cozinha inhame com a casca, quando ele estiver cozido, você tira a casca depois, deixa esfriar, corta, põe no liquidificador, bate com 1,5 copo de polpa de qualquer fruta que você quiser, de graviola, fica divino, e coloca, se você quiser, você pode colocar uma xícara não cheia de adoçante culinário. Tá? Aí fica a critério de cada um, só bater tudo isso e colocar no congelador, está pronto o seu sorvete. Você pode trocar fruta também, então dá para ter uma alimentação fazendo mudanças. Ó, a doutora já está entrando aí, vamos ver agora. A internet não anda muito boa mesmo, né? Várias pessoas estão tendo dificuldades. Eu tenho muitos amigos, até na televisão mesmo, né? Que as pessoas gravam, estão gravando muito programa de casa,
e às vezes está tendo dificuldade até de transmitir para os programas, aquelas entrevistas online. Então, às vezes acontece. Obrigado por você estar aqui e participar também do meu, entrar no meu canal. Muito obrigado por estar divulgando o meu canal. Quem não conhece o meu canal no YouTube, escreva lá, canal André Rezende e divulga com os amigos. A doutora acho que está trocando ainda. Não está conectando ainda. Ela foi trocar de aparelho, então daqui a pouco ela está entrando aí. Assim que ela entrar, a gente volta o papo com ela, tá bom? Nutrivelicin. Não, Ah, tá aqui. Eu acho que é aqui. Uso inhame cozido no café da manhã. É maravilhoso, é uma delícia. Nós estamos trocando receita aqui com as nossas amigas. Eu tava Uma falando, eu ouvindo. como inhame cozido no café da manhã. Não, aliás, André, o seu sorvete de inhame, eu gosto muito de passar a receita de inhame. E peguei já a sua receita já de inhame, porque o inhame, para mulheres que querem engravidar, ajuda muito na fertilidade, né? Então, o É inhame é verdade. um alimento super poderoso aí. Então, é muito gostoso. Ainda não testei com a graviola, mas eu vou testar. O Bom, leitinho de agora inhame todo faz mundo tão me bem, né? ouvindo, né? Tá. Muito bem agora. Muito bem. Deu certo, graças. É a internet mesmo que tá lenta. Eu tenho acompanhado vocês, é que tá demorando para chegar a minha solicitação para vocês. Mas deu certo. É verdade. Agora não É vai cair, verdade. não. Doutora, Vamos quais lá. são os alimentos que pioram a enxaqueca? Bom, a gente tem que pensar que a gente tem que avaliar individualmente cada alimento, né? A enxaqueca, ela é multifatorial, né? Como a gente disse aqui. Então, pode envolver diversos fatores, né? E assim, alguns alimentos. Tem paciente que consome, de repente, o café e não dá nada. E tem paciente que é super sensível a alimentos que têm cafeína. Eu fiz uma lista, tá? Então, a gente já comecei Tá. aí. O primeiro da lista são as bebidas alcoólicas, tá? E principalmente cerveja e vinho, que são grandes desencadeadores aí para as crises de enxaqueca. A má alimentação que a gente falou, principalmente inflamatória. Então, quando a gente fala de uma alimentação inflamatória, a gente está falando de um consumo, por exemplo, de alimentos refinados. Então, carboidratos, excesso de açúcar, excesso de farinha branca, tá? Todos esses alimentos podem levar a essas crises de enxaqueca. Alguns alimentos específicos por conta de substâncias, tá? Algumas pessoas, elas são sensíveis a aminobioativos, tá? É uma substância que tem, por exemplo, em alimentos que passam por processo de envelhecimento, vinho, queijos, tá? O queijo emmental, o queijo Gouda, o cheddar, provolone. Esses queijos têm essas substâncias e essas substâncias, quem tem enxaqueca, acaba sendo muito sensível e aí pode desencadear essa crise. Isso vale também para os vinhos, tá? Principalmente porque o vinho passa por esse processo de envelhecimento e ele tem essa substância bastante ativa. Nós temos os alimentos com cafeína, né? Então a gente está falando de café, chá verde, né? Chocolate. Algumas pessoas mostram essa sensibilidade para esses alimentos, tá? Que mais? Os aditivos alimentares, então, principalmente nitrito, nitrato, glutamato de monossódio, que tem no caldo de carne, que tem nos alimentos congelados, alimentos processados, esses salsicha, salame, linguiça,
Todos esses alimentos têm esses aditivos, tá? Também tem aquelas substâncias aminobioativas que também, né, levam um maior processo inflamatório e aí é onde desencadeia essa crise de enxaqueca. Os adoçantes, né? Então, assim, eu tirei o açúcar, tá? Da minha alimentação. Porém, eu uso adoçante. Adoçante tem que ser usado com moderação. Os adoçantes que mostram que são mais sensíveis para pessoas com enxaqueca são o aspartame e a sucralose, tá? As pesquisas não conseguem chegar a explicar o porquê, mas a gente percebe na prática clínica que o aspartame e a sucralose, para pessoas que sofrem de crise de enxaqueca, não são bons adoçantes. Devem ser consumidos aí com moderação. E aí, André, né, tem pessoas que não usam gotinhas, né? Joga aquele jato, né? Então, o uso de adoçantes em excesso pode desencadear aí sim, né, esses sintomas de enxaqueca. Tem algumas frutas cítricas, tá? E isso não é para todo paciente, tá, gente? Então, as frutas cítricas, por exemplo, algumas, por elas também terem a substância que são tudo nome diferente, viu, André? Que se chama octopamina, como laranja, abacaxi. Tem alguns pacientes que falam que quando consomem a enxaqueca desperta, tá? Bem, O que é importante? É uma lista de alimentos bem grande. E aí você precisa observar, praticar esse autoconhecimento, né? E é através desse consumo você começar a reparar, né? Quais alimentos, né, te deixam mais sensível e mais suscetível a essa dor de cabeça, a esses sintomas, tá? Pode ser que tem paciente que consome laranja e que não dá nada, igual o exemplo do café, tá? Mas tem alguns pacientes que são mais sensíveis, sim. Quando o paciente ele chega no consultório, André, a gente tira todos esses alimentos e vai colocando devagarzinho, tá? Para testar esse paciente. O que de fato não combina com enxaqueca, tá? As bebidas em excesso, bebida alcoólica em excesso, as bebidas açucaradas, refrigerante, os embutidos, tá? Os leites e derivados eu tiro, tá? E a farinha branca. Eu tiro para esse paciente melhorar rapidamente nesses sintomas. E depois a gente vai colocando algumas coisinhas. E vamos combinar que embutido não é bom para ninguém, né? É para ser consumido esporadicamente, não é para ter em casa. A gente falou muito, né, André, sobre ter esses alimentos em casa. Não é interessante ter esses alimentos em casa, não é. Porque se tem na geladeira, você vai consumir. Então, tem que ter alimentos de verdade, não adianta. Tem que ter alimento, comida de verdade lá dentro. E aí eu vi que você estava falando sobre, né, não precisa ter um chefe de cozinha, mas você precisa entender como você vai preparar esse alimento. Eu acho que às vezes é muito mais falta de planejamento, né, André? De precisar, às vezes, de um profissional ali para guiar. Não, porque tem coisas que você faz, de repente, para um café da manhã, que eu estava ensinando aqui, que sempre eu gostei muito de fazer isso, que é uma coisa assim, é um lanche de preguiçoso, mas delicioso. Você pega 2 fatias de pão integral, com uma xícara, você fura um buraco no meio, tá? Põe numa frigideira, quebra um ovo, põe ali no meio, joga um pouquinho de orégano, um pouquinho de sal, né? Depois deixa ele fritar de um lado, você vira ele, frita do outro, você tá um lanchinho pronto. O que você leva aí? Que tempo 2 você minutos, leva? 3 minutos, 5 minutos no máximo, né? Para um café da manhã, não é saudável? É saudável, tá? Você tem o ovo ali como fonte de proteína, né? Eu acho engraçado que tem alguns pacientes, mas ovo, né? Mas o ovo, gente, entra como substituto, como uma fonte de proteína para dar saciedade, né? Para essa questão, a proteína tem todos os seus benefícios em relação à parte muscular, enfim. Mas ela substitui o peito de peru e o presunto que todo mundo usa e que todo mundo acha saudável, né? O peito de peru e presunto, ele só tem corante, conservante e glutamato de monossódio, né? Como eu disse, que é muito... vocês encontram nos temperos industrializados,
que é super agressivo para a saúde, né? Então, usa o ovo, né, no café da manhã. É questão de hábito. E aí, o pão, eu deixaria esse pão para um consumo esporádico, tá, André? Para pacientes que sofrem muito de enxaqueca, a gente precisa avaliar a farinha. Então, se for fazer um pão, escolher uma farinha de amêndoas, uma aveia sem glúten, né? Escolher outros tipos de farinhas que não seja a de trigo, por exemplo. Tá? Mesmo sendo integral. Mesmo a farinha de trigo sendo integral, qual que é o problema da farinha de trigo, né? São os melhoradores que são colocados nessa farinha, são os aditivos que são colocados nessa farinha. E tanto a farinha de trigo integral quanto a farinha branca, elas sofrem esse processo, tá? Então, a quantidade de melhoradores que tem nessa farinha acaba sendo agressivo, principalmente para o funcionamento de tireoide, por exemplo. E pode, sim, ser um desencadeador de enxaqueca. Então, tem que ser observado, tá? Se a gente tira esses alimentos e o paciente se sente bem, então o consumo do pão, a gente sempre sugere receitas de pão com outros tipos de farinha, tá? E aquele pãozinho tradicional, integral, pão francês, ele vai entrar no consumo esporádico. Isso no tratamento da enxaqueca. Mas lembrando, tá, gente? Isso é individual, precisa de uma avaliação individual. É muito importante investigar, André, as hipersensibilidades alimentares, tá? É muito importante fazer esses testes. Normalmente a gente faz esses testes, né? De qual alimento esse paciente é sensível. E aí a gente, de acordo com esse teste, a gente retira esses alimentos para ver se o paciente tem melhora dos sintomas. Ó, aqui uma pessoa já pôs aqui que a neta dela, toda vez de 8 anos, que ela chupa laranja, ela tem dor de cabeça, ela tem enxaqueca. Você vê. Então, as pessoas têm que prestar atenção. Aquilo que não está te fazendo bem, que toda vez que você consome e você não se sente bem, é melhor tirar, né? Fazer trocas, trocar por outro alimento, né? Uma outra aqui falou assim, toda vez que ela tem enxaqueca, se ela toma guaraná, ou pode ser guaraná em pó, ou até o refrigerante, que piora muito a enxaqueca dela. É por Tá? conta... Você vê, você colocou que Pode falar, André. a Andréia. Olha, você vê, vamos lá na laranja, né? É um alimento super saudável, né? Super saudável. É Né? É a verdade. fruta. É. Só por ela ser cítrica e ter essa substância das aminas, né? Aí isso pode ser um desencadeador aí, desencadear, né, os sintomas da enxaqueca. Quanto ao guaraná, pode ser pela quantidade de cafeína que tem. Agora, de repente, se for um uso de refrigerante, pode ser, de repente, por ser uma bebida super açucarada também, tá? Refrigerantes à base de cola, tá? A gente não pode falar marca aqui, mas refrigerantes à base de cola também tem cafeína. Isso pode desencadear, sim, essas crises. Então, é muito importante a gente avaliar, né? De ter esse autoconhecimento, de se entender, de observar. Isso é muito importante, porque eu acabo descobrindo o que eu posso e o que não me convém, tá? Não existe alimento proibido, tá? Tem gente falando aqui comigo, não existe alimento proibido, mas existem alimentos que talvez não convém eu consumir, porque para minha saúde vai prejudicar. Sim, cada caso é um caso, é verdade, né? Tem pessoas que é alérgico ao chá de hortelã. Tem pessoas que não pode tomar o chá de hortelã que não faz bem. E para que vai tomar? Se você tem outras ervas, você pode trocar o chá de hortelã. Tem pessoas alérgicas a chá de hortelã. Isso pode acontecer. É raro? É. Tá? Mas nada é impossível, né? Tem pessoas que têm intolerância a vários alimentos, né? E outros não têm intolerância a alimento nenhum. Então, cada caso é um caso, né, doutora? É como você colocou, né? É individual, né? É muito individual, por isso que precisa de um profissional, né? Ali, né, para avaliar os exames, avaliar a queixa do paciente, entender o contexto desse paciente, para a gente chegar ali numa decisão, né, de qual planejamento a gente vai fazer, de qual estratégia a gente vai seguir
para tratar esse paciente. Mas, André, o que eu falo, que quando o paciente retira esses alimentos, né? Vamos lá, vamos falar dos embutidos, por exemplo, né? As linguiças, salsicha, salame da vida. Você já tem uma melhora muito boa. E tem paciente que Tem. gosta. É muito hábito do brasileiro consumir embutidos. É hábito, né? Tem que ter ali 2 vezes na semana uma salsicha e uma linguiça. É verdade, gente. Tem gente que só toma cerveja com salame, né? É a realidade. E aí, esses alimentos têm quantidade de conservante, como eu disse, corante, que é um veneno, né? E que não é para ser consumido semanalmente, né? E a gente sabe que muitas das vezes, em algumas famílias, por exemplo, a salsicha é um alimento barato, né? E é hábito, né, de alguns brasileiros, mas a gente consegue aí modificar esse hábito, né, preferindo outros carnes, né, mais nutritivas. Então a gente tem o frango, a gente tem o peixe, a gente tem as carnes vermelhas magras, a gente tem ovo, né, que é excelente. Então a gente pode alterar. A carne de porco. A carne de porco. Gosto muito da carne de porco, é uma carne magra, mais magra que a carne vermelha. E dependendo, por exemplo, o lombo, ele é mais magro que o frango, tá? A grande questão é que as pessoas não sabem preparar carne de porco, por exemplo, um lombo. Logo quando você pensa numa bisteca, você pensa em fazer o quê? Fritar a bisteca, né? Ninguém pensa em assar, cozinhar, né? Fazer cozida. Não, eu tenho que fritar. Aí você acaba tirando toda a qualidade da carne, né? Então tem que tomar cuidado também em relação às frituras. Um dia, a gente pode combinar, André, de falar sobre ages, que foi um tema que eu falei muito no meu mestrado, né? Sobre grelhar os alimentos e o quanto isso impacta no envelhecimento, tá? Como o ages no envelhecimento da pele. Então as pessoas vão entender o porquê é ruim fritar e grelhar, mas isso vai ficar para uma outra live, porque é um assuntão. Legal, e a gente pode combinado. fazer isso depois. Tá. Doutor, isso que você recomendou, a pessoa deve fazer isso, ter uma alimentação equilibrada, evitar o máximo de alimentos industrializados, temperos industrializados, o leite mesmo, né? O leite lá tirado na fazenda, lá, ele tira o leite da vaca de manhã, bem de cedo, deixa em cima da pia, à tarde ele já virou uma coalhada. Esse leite daí que está na prateleira, se você tem leite, você olha lá, ele foi embalado tem mais de 1 ano. Ali está cheio de conservantes, não tem milagre, né, doutora? Por que o leite lá da vaca azeda num dia e o leite da caixinha não azeda nunca na prateleira do mercado? Então, exatamente quando eu falo, né, para o paciente, né, você tem uma mimosa no quintal, né? Porque a gente fala mimosa, né? Não, não tenho uma vaca no meu quintal. Então, o leite que você toma é uma mistura de leite com 50% a 70% de conservantes, não é leite. O leite é altamente inflamatório, esse de caixinha que a gente toma. Inflama muito. Se esse paciente, ele é um paciente que tem uma doença autoimune, por exemplo, já é um paciente que já está fazendo sintomas, o leite só vai estragar, tá? Por isso que a gente pede para fazer uma troca, né? Melhorar a qualidade desse leite. A gente pede para os leites vegetais, de repente iogurtes magros, tal, mas isso a gente vai avaliando devagar com o paciente, tá? Isso é bem importante. Me falaram aqui, salsicha tá caro. Ai, gente, olha, eu não compro salsicha, eu nem sei que preço que tá. Eu também não compro. Se tá cara, não compra, gente. Não compra se a salsicha tá cara. E outra coisa, André, que eu lembrei, que nem você falou do leite de caixinha, né? Comparado com leite lá da mimosa que a gente tira lá na hora e azeda. É a mesma coisa o pão francês com pão de forma, né? O pão francês, de um dia para o outro, ele já endurece. Então, quando você pega um pão de forma, né? Quanto tempo ele dura na prateleira? Muito tempo. E aí, assim, o pão francês, ele é um alimento rico em açúcar, rico em sal, tá? Tem lá a farinha de trigo, mas quando eu comparo um pão de forma integral, eu acho que o pão de forma em si, integral ou não,
a quantidade de conservante é muito maior que no pão francês. Muito maior, né? É você ver a data de validade. E aí eu falo para o paciente, será que você está fazendo uma escolha legal, né? Ah, mas tem menos açúcar. Tá, tem menos açúcar, tem menos sal, mas tem mais conservante. Será que eu não posso deixar esse pão esporádico, né? De repente eu posso fazer um pão em casa com outro tipo de farinha, ou de repente eu posso consumir diminuir a frequência desse pão e colocar outras coisas. Tem gente que fala assim pra mim, ó, você vai comer ovo no café da manhã. Ai, doutora, ovo enjoa. Eu falei, mas você não enjoa do pão, né? Ninguém enjoa do pão, mas enjoa do ovo, né? Então é questão de hábito, né? Então a gente, assim, não é pode excluir o alimento, porque pão francês, eu falo que pão francês é uma delícia, mas é um alimento que eu não faço digestão legal, né? Então eu sei o meu limite com o pão, é uma vez no mês e olhe lá, tá? E deixo mesmo para um momento especial para consumir, tá? Então pacientes que têm essa sensibilidade tem que ter esse bom senso, né? E é que nem eu falei, não consumir o veneninho, né? Se você sabe que esse veneno desperta o teu dragão, né? Que esse dragão muitas das vezes pode ser uma doença autoimune, pode ser enxaqueca, às vezes o paciente está com a enxaqueca controladíssima. Aí faz aquele mês de jacada, come pão, come presunto, enche a cara, né? Toma aquelas 12. Aí fala, ai, olha, eu bebo socialmente. Aí eu falo, você bebe socialmente? Bebo. Quanto que você bebe no final? Eu só bebo no final de semana. Aí fala, quanto que você bebe? Ah, umas 12 latas no sábado e no domingo. Eu falo, mas isso não é socialmente, né? Não. Então, isso acaba despertando alguns dragões. Então, para quem sofre de enxaqueca, tem sim que retirar esses alimentos, né? Tem que observar, procure um nutricionista, né? De preferência um nutricionista na área funcional, que pratica medicina integrativa, para que ele possa avaliar essa hipersensibilidade de determinados alimentos que podem desencadear aí a enxaqueca. Não adianta você comer tudo que você quer e morrer de dor de cabeça, ficar passando mal e não ter uma qualidade de vida. E isso serve também, né, doutora, para prevenir as enxaquecas, né? Essa mudança alimentar e no período da enxaqueca também. As duas coisas, né? Sim. Não é? Sim. Nos períodos de crise, André, a gente costuma fazer a exclusão, tá? Quando o paciente fala, olha, eu não consigo dormir, o paciente perde qualidade de vida, né, André? O paciente que sofre de enxaqueca é aquele paciente mal-humorado, é aquele paciente que, de fato, ele não consegue trabalhar, né? A gente tinha até falado no vídeo que caiu que 17% da população sofre de enxaqueca. Não é um número, assim, pequeno, é um número que chama atenção. Não, alto. E é uma das doenças que mais se afasta, né? Que são incapacitantes. O paciente é incapaz de fazer qualquer coisa com uma enxaqueca. Você imagina uma dor de cabeça, uma cefaleia que tu não aguenta. Tem paciente que tem uma super sensibilidade à luz, não dá nem para ligar a luz, né? Então, esse paciente... Com ânsia, né? Com vômito, né? Tem casos que levam a pessoa a ter enjoo, né? Enjoo, náuseas. E normalmente esse paciente que tem enxaqueca, ele tem a labirintite, né? E aí quando ataca a enxaqueca, ataca a labirintite. Então, no quesito, quando a gente vai avaliar a enxaqueca no quesito alimentação, quando você está em crise, o ideal é retirar, tá? É retirar os alimentos industrializados, é retirar esses queijos, né, os leites e derivados, excluir, fazer a exclusão das bebidas alcoólicas, observar se algumas frutas, as frutas cítricas mexem ou não mexem, reduzir a cafeína. Então, é um bom caminho aí para diminuir essas crises. É lógico, né, André, que não é só alimentação. Quando a gente fala do tratamento da enxaqueca, a gente também fala, né, do controle do estresse, né? E não adianta eu controlar a minha alimentação e estar mega estressada. Muitas das vezes o meu estresse é o que desperta a minha crise, né? Então, o estresse, a ansiedade
pode levar a essa crise de enxaqueca. Então, é muito importante controlar esse estresse. Em um mundo de pandemia que todo mundo está de saco cheio de ficar em casa, o estresse está altíssimo, né? E aí a gente sempre fala das práticas integrativas, e você pode até falar também das práticas integrativas melhor que eu, né? De repente, buscar aí um equilíbrio, né? Não só em alimentação, mas na meditação, nas orações, yoga, prática de atividade física. A gente tem os óleos essenciais, né? Os óleos essenciais são muito interessantes, né, no controle da enxaqueca, porque normalmente esse paciente não dorme, tá? Esse paciente tem tanta dor de cabeça que o sono dele é péssimo, ele não consegue relaxar, né? Então esse paciente fica mais estressado ainda. Então a importância de fazer a higiene do sono, de diminuir a luz, né? Essa luz do computador, luz de celular, de TV. O ideal nem era ter TV no quarto, né? Tem paciente que tem TV no quarto, atrapalha muito o sono. Abajur de luz vermelha ou luz amarela, tá? Para não induzir essa luz azul, essa luz branca. Porque quando você fica em frente do celular, por exemplo, a gente está aqui, né? Depois que eu desligar a live, eu vou levar quase umas 2 horas para dormir, e o André também, porque a gente está recebendo toda essa luz aqui, né? E como o nosso corpo entende, né, André, que é dia, né? O nosso cérebro recebe a mensagem, é dia, e aí a gente começa a ficar agitado, né? E aí a gente tem que fazer a higiene do sono. Os hormônios não vêm, né? Exatamente. Do sono. E aí essa questão do sono é tomar aquele banho gostoso, pode usar óleo essencial de lavanda no lençol ou no difusor. Dá para fazer o chá. Eu gosto muito, nas crises de enxaqueca, eu indico muito o chá de camomila, melissa, mulungu para melhorar o sono. Chá de dente de leão também é bem interessante, misturado com camomila e melissa. São calmantes, tranquilizantes, tá? Isso ajuda bastante. Que mais? Além dos chás que a gente pode usar na higiene do sono. Eu falei da luz do abajur, desligar os aparelhos, lavanda, alimentos também. Você tem alimentos também que ajudam você no estresse, que é o grão de bico, né? A ervilha, maçã, as castanhas, o abacate, aveia, banana, aveia, então, e tudo gostoso. Tudo gostoso. Nada disso é ruim. Não, gente, não é ruim, não. Tem gente falando aqui, eu faço meu pão de aveia, gosto bastante. E aí a gente está falando de higiene de sono, né, André? Vale lembrar que a gente exclui os alimentos inflamatórios, mas a gente também não pode, a gente precisa dar palco, né, para os alimentos que controlam, favorecem aí, né, a melhora dos sintomas, né? A gente fala só de excluir, né? Um paciente de crise de enxaqueca, por exemplo, ele muitas das vezes na investigação ele tem deficiência de magnésio e complexo B, tá? Ele tem. Quando um paciente fala assim, eu não durmo, né? Não tô dormindo. E aí você escuta a alimentação dele, aí você fala, o cara come só industrializado, não dorme. Você pede os exames, B6, B12, magnésio, tudo baixo. Que são, né, nutrientes, né, que estimulam, por exemplo, serotonina, né? Que é um hormônio super importante. Então, na crise da enxaqueca, é muito importante o consumo de castanhas, nozes, amêndoas, tá? Fontes de complexo B foi o que o André falou, cereais integrais. Gente, é cereal integral, não é pão integral, tá? Quando a gente fala de cereais integrais, a gente está falando de aveia, farinha de amaranto, a gente está falando de arroz integral, arroz negro, arroz vermelho, semente de abóbora, semente de girassol, semente de chia, linhaça, tá? Todos esses alimentos aí tem que ser. A gente pode pôr, por exemplo, linhaça e chia na salada, nas frutas, semente de abóbora, faz um mixinho com as castanhas, banana, kiwi, abacate. Todos esses alimentos têm fonte de complexo B,
tá? E vão ajudar também a estimular sono, tá, André? Brócolis, espinafre, couve, que vai trabalhar o intestino. O amaranto A com farinha de brócolis, amaranto. nossa, substitui o arroz fica delicioso, né? É O tão amaranto é gostoso. super proteico, né? Consumido com moderação, É, uma delícia. Quinoa, né? Eu gosto muito de quinoa. é a quinoa. Eu amo quinoa, gente. Quinoa com pimenta biquinho, tá? E às vezes você pode colocar um Nossa, cogumelo ou de repente pôr um tomatinho cereja, bem temperadinha, gente, ó. é. Delícia, tá? Eu uso muito quinoa, eu uso muito aranto e quinoa, adoro. As pessoas precisam descobrir, porque às vezes são coisas que as pessoas falam, mas só que isso vai ficar bom? Compra um pouquinho só, né? Experimenta, dá a chance de você experimentar. Dá abertura para isso, né? Se você não Sim, tentar, né? Ficar com preconceito só, então você não vai experimentar, então você não vai saber que. Porque tudo na vida pode ser o mais gostoso. Você pega uma carne, você não tempera a carne. Como uma carne sem temperar? Você consegue comer? não, não dá, Sal né? sem nada, né? Tudo é o tempero. E assim por diante, tudo o tempero, e o sal, né, que precisa usar pouco, o sal não é ele que dá o tempero, ele vai fazer com que você dá mais sabor, ele vai realçar o sabor do alimento. Mas o que dá sabor mesmo é o alho, cebola, alho poró, todas as ervas, Temperos manjericão, naturais. tudo isso, temperos naturais, Alecrim, orégano. alecrim, Gente, eu orégano, amo, por exemplo, batata, os tubérculos, né? Então, cará, inhame, mandioca, batata doce. Um fiozinho, vai faz a vapor, naquela panela a vapor, põe um fiozinho de azeite e coloca um alecrim desidratado. Fica nossa, delicioso, um sabor incrível. E muitas das vezes, para substituir o pão, quem não consegue comer o ovo, né? A gente sempre individualiza, aí a gente vê o que dá para substituir o ovo. Mas, por exemplo, a batata pode substituir a mandioca. Algumas regiões no Nordeste não consome pão, consome mandioca e batata no lugar do pão, né? Em algumas é regiões verdade. do país. E estão muito certos, já faz isso há anos, né? Uma coisa cultural do nordestino, né? Eles estão muito certos, come no café da manhã é cuscuz, tapioca, né? E não troca nada pelo pão. É mandioca, o cará, o inhame, né? É o café da manhã e é um senhor café da manhã, né? Que eles têm. Não, e dá uma saciedade, né? Muitas das vezes, por Tá? exemplo, se eu tô num processo inflamatório, porque assim, não é porque eu sou da área da saúde, tá, gente? Eu também sou ser humano. Eu falo, eu já passei por processo inflamatório. Principalmente a gente que tem um nível de estresse, né, André? O ano de 2020 Sim, foi um ano estressante, linha de frente, né? E quando a gente tá na linha de frente, muitas das vezes a gente não tem comida de verdade, a gente acaba comendo o é, que tem ali, o que a equipe come. E eu passei por um é, processo inflamatório. Quando a gente passa por esse processo inflamatório, é uma fadiga crônica, é um cansaço mental, um cansaço físico, que dependendo do alimento, por exemplo, se eu consumir o pão é super gostoso. Então, um lado me agradava, me dava prazer, ai, super gostoso. Mas em contrapartida, o meu dia era arrastado. Era um dia que eu conversava com o pão o dia inteiro, né? E aí você chega numa conclusão que aquele alimento tá me inflamando mais, né? Tá acentuando mais o meu estresse, a minha fadiga. E aí eu preciso parar de consumir. É gostoso, mas eu tenho que falar, olha, Evelyn, né? Acalma essa criança aí, que pão não é todo dia. E que a gente e tem que fazer esse combinado para a gente não sofrer tanto com os sintomas. Então, eu acho que a boa parte da população sofre de fadiga, né? Essa fadiga, esse cansaço, muito. né? E É muitas das verdade, vezes é é verdade. hormonal. Muitas das vezes é hormonal, muitas das vezes é deficiência de nutrientes,
Por quê? Porque a nossa alimentação é pobre. A gente deixa de consumir alimentos que vêm direto da natureza, né? Falaram aqui para você, eu estava te ouvindo, André, falaram é descascar mais e desembalar menos, né? É exatamente isso, né? A gente pegar o alimento que vem da natureza. Eu falo para o meu paciente, pão dá em árvore? Eu falo, doutora, pão é bom? Eu falei, pão dá em árvore? Não, não dá. O que dá na terra? O que a terra te traz sem você processar? Ah, é a batata. Então você pode comer batata de manhã, uma batata doce e tal. Então, eu gosto bastante de fazer essas mudanças com os pacientes. Não é fácil, tá, André? Eu falo que as mudanças são difíceis. A gente vai propondo mudanças de 15 em 15 dias, de 30 em 30 dias, até esse paciente conseguir controlar aí todos esses sintomas, tá? Então, é bem importante. Outro alimento que eu esqueci de falar, que é anti-inflamatório, é o ômega 3. Então, para quem sofre de enxaqueca, o consumo do ômega 3 é bem importante. Pode ser suplementado, tá? Então, é muito importante um ômega 3 de boa qualidade, mas você também... Tá cheio de ômega 3 também que não presta, não vale nada, tá? Olha, não vamos entrar nesse assunto, porque eu tenho tanta história de ômega 3. André, preciso conversar com você nos bastidores. Gente, é cada ômega 3 que chega, que o povo faz propaganda, e infelizmente o paciente acaba comprando. E aí eu falo, ai, não presta, você vai ter que comprar outro. Então, a importância de você ter um profissional ali para te guiar quais marcas. E o ômega 3 você encontra também na linhaça, na chia. Tá, gente? Se vocês triturarem a linhaça, por exemplo, você vai ter o acesso ao ômega 3, tá? Os peixes selvagens, então a gente tá falando de peixes de água salgada, a sardinha, tá? Acho super importante. A sardinha é tão importante. Para quem tem enxaqueca, o consumo do ômega 3 e coenzima Q10, tá? Que é um maravilhoso. Nutriente muito interessante para quem tem enxaqueca. A suplementação deve ser feita por um profissional, tá? Mas a coenzima Q10, por exemplo, você encontra na sardinha. E sardinha é um peixe tão barato, né? É um peixe que todo mundo consegue ter acesso à sardinha. Só que todo mundo frita a sardinha, né? O povo compra a sardinha. Estraga a sardinha. Não, mata a sardinha 2 vezes. Né? Então a sardinha a gente dá para fazer assada, cozida. Não fritem a sardinha, porque vocês perdem todos os nutrientes. Normalmente vitaminas, antioxidantes, por exemplo, são muito sensíveis à luz e aquecimento, tá? Então, se, por exemplo, a sardinha que é rica em nutrientes, é um alimento que não é para ser muito aquecido, né? E a fritura, você acaba matando todos os nutrientes aí. Estão me perguntando aqui, qual é a quantidade de linhaça e de chia? Me ajuda aí, André. Qual é a quantidade de linhaça e de chia que podemos usar ao longo do dia? Olha, eu gosto de usar entre 2 colheres de sopa, aí, uma para linhaça e uma para chia. Não tem uma quantidade, tá? Quando a gente fala um plano alimentar, a gente difícil assim, eu falo para o paciente colocar na fruta, na salada. Para cada refeição, 1 colher de sobremesa, tá? De linhaça com chia é suficiente. Lá no café da manhã, no almoço, lanche da tarde e jantar. Se você conseguir colocar, melhor, tá? Mais fibra e mais nutrientes aí. Tem mais pergunta aqui, André. Outra coisa, a linhaça e a chia, as pessoas não consumir ela, se mastigar muito bem ela, tudo bem. Mas usar a semente, eu até falo muito para as pessoas, não comprar a farinha, porque a farinha é melhor você comprar, bater em casa, aos poucos, bate só para aquela semana, porque ela cria muito fungos. Exatamente. Né? Então, você comprar a semente e bater a farinha, para você já saber mais ou menos a quantidade que você consome numa semana. Põe num pote com tampa e vai usando. Na próxima semana você prepara mais uma quantidade. Porque dessa forma você está evitando que aquele alimento cria fungos. Exatamente. E o legal, você falou uma coisa muito bacana, né? O pessoal compra a farinha, né, André?
é o que você falou, compra a semente e vai batendo aos poucos. Porque muitas das vezes na mastigação, você não consegue triturar, é muito difícil triturar a linhaça. E você só consegue acessar o ômega 3, por exemplo, ou o fitoestrógeno, que tem na linhaça, que a gente já falou de menopausa aqui, quando você tritura, tá? Então, vocês podem triturar ali, triturar para 2, 3 dias e ir usando, tá? Então, essa dica do André é muito boa, bem boa e bem lembrada, André. Pois é, porque você vai ter o produto sempre fresco, né? Sem o perigo de contaminar. Doutora, o homem tem muito menos enxaqueca do que a mulher? Por quê? Sim, porque assim, nós mulheres, né, somos de ciclos, né? Eu sou suspeita, porque eu estudo muito saúde da mulher, né, André? Acho que você já me conheceu através assim, né? Nós Já. mulheres vivemos de ciclos, então nós temos muito mais oscilações hormonais que o homem. Então, onde a mulher tem uma queixa muito grande de enxaqueca é no período da TPM, que antecede, né, o período ali da menstruação. E principalmente porque a gente tem uma queda de serotonina, né? E aí essa queda de serotonina me leva a ter uma crise de enxaqueca. Mas veja, é um ciclo, né? Se essa mulher tem uma alimentação inadequada, ela consome muitos industrializados, né? Tem uma alimentação ruim, provavelmente ela vai fazer deficiências de magnésio, B6, B12, né? E aí o que vai acontecer? A TPM dela vai ser horrorosa, né? A TPM dela, mulher, quando a gente suplementa a mulher com magnésio e vitaminas do complexo B, existe uma melhora muito grande da TPM. E aí, se essa mulher tem essas deficiências desses dois nutrientes, ela tem queda de serotonina, ela tem pouco triptofano. Triptofano é um aminoácido que ajuda a construir a serotonina, tá? E a serotonina é ela que regula o humor, o apetite, o bem-estar, a ansiedade, controla a ansiedade. Quando a mulher tem pouca serotonina, é aquela mulher amargurada, mal-humorada, depressiva, fadigada, tá? Você imagina o processo inflamatório que ela faz. Quando eu tenho o processo inflamatório, o que acontece? Eu vou lá, mexo no dragãozinho que tá dormindo, que é a enxaqueca, né? E aí desperta as minhas crises de enxaqueca. Então, essa mulher, ela precisa tratar a TPM, tá? É muito importante fazer o tratamento da TPM durante esse período menstrual, né? Preferir alimentos, esses alimentos que eu e o André falou, linhaça, chia, quinoa, amaranto, aveia, né? Consumir mais brócolis, couve, as castanhas, as amêndoas, né? Reduzir o consumo de industrializados para que essa TPM não seja tão forte, né? E não desencadeie aí essa questão dos sintomas da enxaqueca. Mas sim, a mulher, ela tem uma tendência, respondendo a sua pergunta, André, sim, uma tendência maior de ter mais enxaquecas por conta dessas oscilações hormonais que a gente sofre. O óleo de prímula, para essas mulheres que têm muita enxaqueca no período menstrual, você usa bastante? Nossa, Ele é bem um indicado, campeão né? de prescrição, tá? O óleo de prímula, ele tem o ácido linoleico, que a gente chama que é o GLA. Ele diminui muito o processo de inflamação dessa mulher. Normalmente, prescrevo 14 dias antes do período menstrual. Mas dependendo, por exemplo, o meu período de TPM, eu não consigo controlar só com 14 dias. Eu acabo fazendo 30 dias de óleo de uso contínuo de óleo de prímula, tá? E aí eu peço para essa mulher depois rodiziar com ômega 3. Mas o óleo de prímula é excelente, tá, gente? Para essa questão dos períodos de TPM. Diminui bastante dores nas mamas, tá? Essa questão das mulheres que reclamam bastante de dor na mama durante o período menstrual, o óleo de prímula ajuda bastante, tá? Então é bem interessante. É verdade. Até nódulos, né? Não estou falando de câncer, nódulos que as mulheres têm muito no seio, aquelas mulheres que têm tendência, o óleo de prímula também ajuda muito nesse processo também, né?
Não, e principalmente o câncer, quando a gente fala de câncer, tem processo inflamatório no meio, né? Então, óleo de prímula eu gosto muito. Eu trabalho com alto risco, né, André? Eu trabalho, o que eu mais vivo dentro do SUS, né? Eu trabalho no SUS e trabalho com saúde da mulher no alto risco. Então, muito câncer de mama, muito câncer de útero. A gente acaba tratando esses sintomas com óleo de prímula. Tem uma aqui que me perguntaram, meu período menstrual, eu tenho muita vontade de doce e consecutivamente dores de cabeça, tá? Então, o que que acontece? Essa ela é minha parente, olha só, minha mana. Olha só, beijo, mana. O que que acontece? Eu Qual o sei que nome ela dela? é Jéssica, linda. Oi, Ela é minha Jéssica! dona. Um beijo! É a minha caçula. Olha só, Tua ela reclama caçula. bastante de TPM para mim. O que que acontece? É o que eu disse, no período da TPM, a gente tem essa queda hormonal. Consecutivamente, eu tenho baixo magnésio, baixo B6. E aí, quando eu tenho esses dois nutrientes muito baixos, eu não produzo serotonina suficiente, né? E aí o que que acontece? Mais vontade de doce eu tenho, mais ansiedade eu tenho, mais sintoma de humor deprimido eu tenho. E aí a gente tem que tratar suplementando, melhorando a alimentação, né? E diminuindo esses sintomas. Não é de uma hora para outra, mas eu acho que a suplementação e a melhora da alimentação vai diminuir bastante esses sintomas. E é lógico que a dor de cabeça provavelmente é confundida com a enxaqueca, tá? E, gente, não adianta. Período menstrual, normalmente a mulherada vai lá e come açúcar, tem vontade de comer besteira e come Chocolate! mesmo. Não é? Chocolate. E aí, o que que acontece? Piora o sintoma, tá? Então, tem que ter essa moderação, porque, de repente, você acaba piorando mais a situação, tá bom? É que santo de casa não faz milagre, anota a dica, viu? Não faz, é assim mesmo, é normal isso. Se deu aquela vontade de comer doce, pega uma bananinha, joga uma canelinha ali, né? Um pouquinho de óleo de coco, põe numa frigideira ou no micro-ondas, não é? Dá para você fazer com um monte de frutas ali. Ó, a banana tem triptofano, vai aumentar a serotonina. A canela, ela controla a glicemia, ela é anti-inflamatória, então a canela dá aquela sensação de bem-estar, né? Então põe a canelinha, o óleo de coco vai trazer saciedade, né? Então pode ser usado. Outra coisa que eu gosto também, André, é pegar o avocado, né? Pega, amassa o avocado com uma banana e aí, olha, fica delicioso. Ai, mas não tem gosto de nada. Põe um fiozinho de mel, tá? Não usar com mel é um alimento natural. O que não pode é usar um pote de mel. Mas você pode adoçar com um fiozinho de mel, gente, para uma TPM, para um pré-treino, para enxaqueca, tá? É um alimento muito bem-vindo, tá? Eu direto mostro nos meus stories, o povo pede para o que você tá comendo? Aí eu vou lá, mostro o meu abacate, o povo fala, não acredito, eu sou a mulher do abacate, gosto muito de abacate. É um alimento muito rico, tá? E principalmente numa ceia, ele induz sono. Abacate e banana, eles têm induzir essa coisinha do sono, a canela, o kiwi, né? Então, eu sei que as pessoas não gostam muito do kiwi, mas quem gosta pode usar o kiwi também como um grande aliado aí para melhora de sono, tá bom? Na salada, o kiwi na salada, ele fica muito bom, né, doutora? Ele temperadinho com azeite, um limãozinho ali, né? Fica tão bom, não fica? Sim, eu gosto bastante, né? Porque tem paciente que não gosta do agridoce, né? Mas eu curto, então o kiwi é excelente na salada. O abacate também, né, André? Fazer um guacamole, né? Também é bem interessante. Às vezes nem precisa fazer um guacamole, pode picar uns pedaços de avocado e colocar, tá? E aí anotem a dica do André de kiwi na salada. Ó, André, uma boa combinação, alface é super calmante, né? E aí você coloca o kiwi, que ajuda no sono, uma saladona, né, à noite ali, uma refeição leve, e aí você tá usando 2 alimentos que ajudam muito nessa questão do sono, né? Ainda pode jogar ali em cima, se quiser, umas sementinhas de girassol, de abóbora torradinha, não pode? Na salada? Né?
Então dá para comer legal, gente, é experimentar. É Sim, você ir mudando, você ir criando. Alimentação é isso, né? É esse processo. E é uma descobrindo. alquimia, né? É uma alquimia que é tão fantástica, é vida, né? É vida, alimentação. E sendo bem orientada, né, André? É que eu sei, as pessoas têm um tabu, né? Se você me permitir, né, dar esse exemplo, eu lembro Lógico, fica à até vontade. hoje, assim, me emociona muito. Essa mãe sumiu, né? Às vezes ela tá por aqui, pelo Instagram. Eu lembro de uma mãe, isso há uns 8 anos atrás, uma mãe chegou no consultório, ela chegou com o filhinho, a consulta era pro filho, o filho estava bem obeso, né? E aí ela falou assim: olha, eu vim de lá de longe para fazer a consulta com você. Só que assim, eu não tenho tanto dinheiro, né? E então você tem que fazer com que eu economize, né? Eu peguei e falei assim para ela: mas você acha que o que eu vou te passar é caro? Ela: ah, não, porque fazer dieta é caro. E aí eu falei assim para ela: me fala hoje o que você compra. Qual que é a sua lista de compras, né? Aí ela pegou e falou: ah, eu compro, né, achocolatado, refrigerante, suco industrializado. Aí eu fui fazendo preço com ela. Eu falei assim: o que que você tem na sua bolsa agora? Aí ela tirou lá um achocolatado, né? E um biscoito recheado, que era para o menino comer de lanche da tarde. Eu falei assim: vamos fazer diferente? Eu vou te prescrever. Hoje você gasta R$ 150, um exemplo na época lá. Você vai pegar esse dinheiro, não vai comprar mais esses alimentos e você vai na feira. Ah, mas fulano de tal não vai querer, ele não gosta. Não, ele vai entrar no hábito, ele é um bom menino, ele vai consumir. Enfim, eu achei que essa mãe nunca mais ia voltar, porque eu acho que eu fiz uma lavagem nela, né? Que ela deve ter falado: meu Deus, essa Nutri é louca. Passou-se 4 meses, ela retornou. E o menino estava emagrecido, o menino tinha perdido um peso. E aí ela pegou e falou assim: realmente, Evelyn, você tinha razão. O que eu comprava era caríssimo, né? Na minha despesa, Uhum. as gororobas que eu comprava representava, ela falou, eu coloquei na ponta do lápis, representava R$ 250. E eu peguei esses R$ 250 e comecei a investir em feira. E olha o resultado, né? Ele emagreceu, a gente tem uma alimentação mais saudável, eu também perdi peso. E aí eu peguei e falei assim: o que você tem hoje na bolsa? Aí ela pegou e tirou castanha e maçã, né? E aí às vezes a gente É. acha, né, que eles eram de uma família muito simples, né? E que tinha esse tabu, né? Então quando eu falo assim, de quanto custa um litro de refrigerante, se a gente for ver lá, um litro de refrigerante é caro, não é barato, né? Não é um alimento barato. Mas será que se eu reinvestir, usar esse dinheiro de forma inteligente, né, e colocar ele na minha saúde e comer mais saudável, não vai ficar caro, gente. Não é caro, né? É, Coloquem na ponta você do pode, lápis. você pode pegar os talos da couve que você joga fora, né? Você joga ao lixo, bater com 2 limões e fazer um suco aí com um pouquinho Uma de boa. hortelã, se tiver, né? O Os que você ia jogar talos da fora. beterraba, né, André? Talos Da de beterraba, beterraba. é verdade. A casca de É, banana, tá, gente? Casca de banana dá para fazer bolo. Então você pode pegar a casca de tá. banana e usar com uma aveia, por exemplo, e fazer um bolo, né? E fica muito Fazer bom. geleia, doce, brigadeiro, se você tudo farofa com casca de banana, e ela tem uma quantidade de magnésio e Muito potássio maior, enorme, né? muito maior que É, a própria e você falou, fruta, né? você falou tanto do magnésio, que é uma fonte que tem mais. O magnésio tem 360 funções no nosso corpo, não é isso? Muito magnésio hoje, eu dou uma importância muito grande no magnésio. Dependendo, eu já entro até com suplementação, tá? Porque Tá. muitas das vezes, né, André, você faz a proposta para o paciente de um plano alimentar e a gente sabe que ele não vai fazer adesão logo de cara, 100%, né? O paciente está passando É por esse verdade. processo de mudança. E aí, muitas das vezes, a gente entra com a suplementação. Então, o magnésio, ele é muito importante. Principalmente Muito. ali na saúde da mulher e do homem, eu uso muito magnésio, muito, muito, muito. Para melhorar a saúde
de espermatozoides, né? Quando esse casal está tentando ter filho, e também, muitas das vezes, para diminuir o processo inflamatório dessa mulher também. Então, magnésio é excelente. Lógico, não precisa ser só via suplementação, a gente consegue encontrá-lo, né, em diversos alimentos. A gente não vai achar em pacotinho de lasanha congelada, tá? Não vai ser Não. um pão francês, né? A gente vai É, ter que aprender a consumir frutas, legumes, verduras, porque estão aí as fontes, né, de nutrientes e precisa, e cada dia a gente tem que reforçar isso, né, André? A gente está é. num país que é abençoado por Deus, tudo que a gente planta dá, né? Dá, E dá. é uma terra abençoada. Existe uma pesquisa, não sei se você já teve curiosidade, se vocês tiverem também. Ai, que linda! Beijo, Edna. Que existe uma pesquisa, ela é brasileira, se chama Vigitel, André. E ele mostra Sei. os hábitos de consumo do brasileiro. Gente, assim, é triste ver, né, que nós brasileiros não consumimos frutas e vegetais. Não consumimos. Pois é. É E menos joga de... muito alimento fora. Nossa! Joga muito, é um desperdício de alimento, que é uma coisa absurda, que os outros países não fazem isso. É uma questão cultural, não é nem questão de pobreza. Quando você está jogando alimento fora, você está jogando a saúde. O que tem de pessoas obesas, com anemia e com desnutrição está cheio. Crianças com desnutrição, tem dificuldade de aprendizado. Às vezes você vê uma pessoa obesa, com aquela preguiça, que não tem vontade de fazer nada, você acha que ela é uma preguiçosa, ela pode estar desnutrida, né, doutora? Uma criança também. Com certeza. E André, assim, né? Eu atendo muitas crianças desnutridas, né? E muitas das vezes você fala, meu Deus, né? Como pode a gente estar numa capital riquíssima, né? E a gente vê uma diferença grande, discrepante, né? E quando eu ensino essa mãe de que ela pode ir lá no final da feira, entendeu? Que ela vai conseguir alimentos mais baratos, que ela pode reaproveitar muitas coisas, é um alívio, né? Mas tem muitas crianças que não têm o que comer, mas também a gente tem os gordinhos, né? As crianças que sofrem de obesidade e que não tem uma alimentação rica em nutrientes. Essa criança, ela está acostumada a comer um monte de besteira e ela não come frutas, legumes e verduras, né? E ela é uma criança Verdade. nutricionalmente desnutrida. Ela é gordinha, né? Ela está acima do peso, porém ela tem uma desnutrição, ela tem uma deficiência nutricional, não por falta de comida, por falta de nutriente, né? Porque ela não come comida de verdade. Eu tenho algumas mães que é muito engraçado isso, André, que falam, eu quero engravidar. Então tá, né? Então tenho parceria com vários ginecologistas lá, vem pra mim. Bom, mãe, vamos ter que melhorar a sua alimentação, a sua e o do pai. Mas eu não gosto de comer salada, não gosto de fruta. Aí eu falo, mas como é que você vai trazer uma criança no mundo, né? E essa criança, na introdução alimentar, os primeiros alimentos que ela vai conhecer são os vegetais, né? A Sim. sopinha, a fruta raspadinha, tal. Aí ela, eu vou dar. Tá, mas essa criança vai crescer e vai ver uma mãe e um pai que não comem. Qual exemplo essa criança vai ter? Essa criança vai repetir esse padrão, né? Então, dessa consciência, né, de falar, ok, eu quero engravidar, mas eu preciso mudar os meus hábitos e ser exemplo também para que o meu filho repita os meus padrões de hábitos alimentares, né? Para que essa criança seja mais saudável. Então, é um contexto muito complexo, né? Mas que leva a gente a pensar que às vezes a gente gasta com tantas coisas desnecessárias e quando é para investir Sim. em saúde, a gente deixa para último lugar. É muito caro, não dá, tal, né? Enfim. A resistência de mudanças, tem pessoas que estão morrendo aos poucos, está cada vez mais doente, tem pessoas que tomam mais de 30 comprimidos por dia, porque sempre ela vai ficando, a diabetes, a pressão e assim por diante, e ela fica resistente à mudança, ela está se matando aos poucos, e a família dela, e ela fica com essa resistência de mudar. Tá? Isso é para o bem dela,
né? Então, assim, é dar chance para essa mudança. Falar, vou tentar, sabe? Por que não? Você vê, você falou a feira, que joga folha de beterraba, folha da couve-flor, folha de cenoura, um monte de folha, tudo jogam fora. Tá, se o governo falasse com os feirantes, não joga fora, que nós vamos passar, vamos recolher tudo isso e pôr isso para desidratar, vamos juntar tudo isso e transformar numa farinha. Para as pessoas de baixa, não só para as pessoas de baixa, que estão uma alimentação fraca e que não tem dinheiro, né? Pessoas que estão com alimentação muito fraca, para ajudar a complementar a alimentação. Tá? Usar esse pó para ajudar na carne, no arroz, no refogado, entendeu? Isso poderia acabar muito com a desnutrição no país, né? E uma coisa que vai para o lixo. Exatamente. E nós brasileiros vemos como um lixo, né? E a gente vê aquilo lá na rua ali, aí você fala, é normal, né? Para mim não é normal porque dói o meu coração, que você fala, olha a quantidade de nutrientes que tem ali, né? E que pode abastecer muitas famílias, né? Mas eu acho que isso talvez, por isso que existem, né, André, como você é uma pessoa super influente, que tem que levar essa informação, que é o que você faz todos os dias, né? O seu trabalho de levar essa informação para as mídias maiores, para que essa informação, as pessoas tenham acesso a isso e que mudem, né? É um trabalho de formiguinha, mas que mude essa forma de pensar, né? Que comida de verdade não é caro, né? Que não é... Não. Muitas das vezes a gente deixa a doença chegar, que nem a gente falou, o que eu mais falei o ano passado foi sobre imunidade, né? As pessoas me perguntavam, o que fazer para aumentar a imunidade? Aí a gente fala comida de verdade, né? Não adianta pedir os fast foods, né? Os aplicativos da vida. E as pessoas achavam assim, só isso. É só isso, né? É só isso, né? E eu, o ano passado, estive na linha de frente e eu vi muitas pessoas, infelizmente, irem embora com a doença da Covid-19. E aí você começa a avaliar, né, esse paciente ali, quando ele pode falar, fala, como que é a sua alimentação, como era a sua alimentação? A alimentação é péssima, tá? A maioria dos pacientes que evoluíram muito rápido para um óbito, né, evoluíram muito rápido para essa doença, não tinham uma qualidade de alimentação boa, tá? A maioria, tá? Não tinham. Faziam sobrepeso, tinha deficiência de nutrientes. Então, eu acho que a pandemia veio também para a gente refletir, tá? De que, né, talvez ficar um pouco mais em casa, dar valor à família, sim, mas também ter acesso, né, à comida de verdade, valorizar aquele bom saladão, né, ali em família, do que eu ir lá para o shopping e comer um fast food, né? Então, eu acho que isso também faz a gente refletir bastante sobre essas mudanças aí de hábitos alimentares. Doutora, isso tudo melhora a pessoa na enxaqueca também. Tudo isso que a gente acabou de falar tem muito a ver com a enxaqueca. Tudo tem a ver com a enxaqueca. É alimento, né? Tem a ver com a vida. A enxaqueca, né, André, como eu disse, ela é multifatorial, né? Muitas das vezes eu não tenho, às vezes ela vem de um sedentarismo, ela vem de hábitos de sono irregular que essa pessoa tem, vem de um mau hábito alimentar. E aí é um conjunto de coisas que faz com que ela tenha essas crises, né? Então, tudo que a gente falou, né, sobre alimentação inflamatória, né? Nós, brasileiros, temos uma alimentação super inflamatória, né? Embora a gente planta anti-inflamatórios, mas a gente prefere vender isso, né? Passar para frente e prefere consumir os alimentos super inflamatórios. Então, é uma população inflamada, sim, e que precisa, sim, melhorar os hábitos alimentares, né? A Juliana, Juliana, querida, tá falando aqui, descascar mais e desembrulhar menos. Meus pacientes do SUS, gente, beijo para vocês, que lindos que vocês estão aqui. Que legal, que legal. Doutora, outra coisa, eu acho que a pessoa para prevenir enxaqueca e qualquer outras doenças, são vários tópicos que eu gostaria que você desse para as pessoas. Primeiro, intestino, se não funciona bem. Se o intestino ele não funciona bem, a gente vai fazer a famosa desbiose intestinal, né?
Então, o que que acontece? Quanto mais alimentos industrializados eu consumir, então a gente vai esclarecer, alimentos industrializados, suco de caixinha, tá? O suquinho pasteurizado, leite no HT, farinha branca, gordura em excesso, tá? Todos esses alimentos são altamente inflamatórios e faz com que eu alimente bactérias ruins no meu intestino. Quando eu tenho bactérias ruins nesse intestino, eu vou absorver coisas ruins. Eu não vou ter a capacidade de absorver coisas boas que são os nutrientes. E aí eu já começo o meu processo inflamatório. Eu já começo a ficar inflamada ali do intestino. Desidratação, né? Consumo de água. Além do intestino, essa criatura não bebe água, né? Ele já não come fibra, não come fruta, não come vegetal, aí ele não bebe água, né? Aí fica aquele intestino horroroso, né? Aquele intestino lento. Então, a água também, gente, a desidratação, estar desidratado também pode levar a crise de enxaqueca, tá? Então, é um outro fator também. É necessário beber água. A água é muito importante, ela tem N benefícios. A gente ficaria aqui a noite inteira falando dos benefícios de água. Principalmente quem quer emagrecer. A mulherada que quer emagrecer chega em mim e fala: ai, me passa uma dieta para emagrecer. Eu falo: querida, tu bebe água? Ah, quanto de água você bebeu? Ah, hoje eu não bebi nada de água, então não vai emagrecer. Porque para queimar gordura corporal, eu preciso ter água. Eu preciso estar bem hidratada. Se eu não bebo água, eu não vou emagrecer. Não tem dieta do astronauta aí da Lua que vai fazer você emagrecer. Então, a água é muito importante e caminha junto com esse intestino. Tá. A atividade física, doutora. A atividade física, que é remédio mais anti-inflamatório que esse, André, né? Não tem, porque a atividade física, ela tem N benefícios. Ela traz benefícios para o diabético. Ela traz benefícios, porque nem eu vi alguém falando aqui de fibromialgia. Passou, eu não consegui ler. Pacientes que têm fibromialgia, mulher que está na menopausa. Quando ela pratica atividade física, a gente produz muitos hormônios do bem, tá? Então, para quem, por exemplo, no caso que a gente está falando de enxaqueca, a atividade física pode ajudar, porque muitas das vezes o sedentarismo, né, o excesso de gordura que eu tenho, novamente a gente cai naquele processo inflamatório, tá? Então, quando eu pratico atividade física, além de eu produzir hormônios do bem, tá? Eu aumento hormônios do bem, eu trago uma sensação de bem-estar melhor, automaticamente eu queimo gordura corporal e automaticamente eu diminuo o processo inflamatório, tá? Então, a atividade física é muito bem-vinda. Tá difícil, eu sei, de treinar, mas, gente, tem que ter força na peruca. Senão, não vai. Então, ó, se você quer, você pode morar num apartamento pequenininho, você tendo uma cadeira, aquela cadeira para ser instrumento para você fazer atividade física. O corredor do seu apartamento pode ser um lugar para você fazer educação física, fazer caminhada. Então, quando a gente quer, a gente dá um jeito, né? E hoje na internet também você tem inúmeros exercícios que você pode pegar na internet hoje a seu favor. Então, quer dizer, não tem. Se você quer, você dá um jeito e não vai gastar nem dinheiro para fazer atividade física, que a internet está cheia de exercícios que você não precisa de espaço para fazer, né? Exatamente. André, olha só, eu fiquei muito tempo sedentária, né? A gente estuda a área da saúde, mas a gente encara plantões loucos, né? Em 2020 a gente fez muito plantão, né? E eu passei a fazer atividade física, eu não tô indo para academia. E aí um professor me orientou com cadeira, pezinho, garrafinha, né? Encher a garrafinha meio de areia, metade de areia e metade de água. E eu faço os meus exercícios de pezinhos. Num metro quadrado eu pulo corda, corro, tal. Parece que não, mas a gente queima caloria. E eu não preciso ir para um parque, eu não preciso ir para uma academia. O que eu só preciso é ter força de vontade de levantar da cama e se mexer, né? É lógico que, de repente, às vezes o paciente que está muito inflamado, é um paciente que hormonalmente ele está muito prejudicado, ele não vai ter esse pique.
tá? Ele não vai ter. Você vai falar para ele de atividade física, ó céus, ó vida. Para um paciente de enxaqueca, então, ele não quer nem pensar. Mas à medida que você vai mudando a alimentação, esse paciente vai criando mais força. E a atividade física potencializa muito, né, a diminuição desses sintomas. Então, tem paciente que gosta de dançar, tem paciente que gosta de fazer uma caminhada. Tudo isso vai diminuir os sintomas. Então, coloque isso, né, na sua meta, movimente-se, que vai te trazer um benefício. E é o que o André falou, às vezes dentro de um apartamento tem lá um quarto, um espacinho, consegue fazer musculação, consegue fazer bastante coisa. E tem muitos exercícios na internet, tem muitos profissionais bons, né? Eu trabalho com um profissional que ele é fisiologista, voltou de Portugal agora, que é o querido Diego Ribeiro, e que ele dá muitas dicas de exercícios em casa. É um excelente profissional e tá lá, gente, aberto, né? Exercícios excelentes, gratuitos que vocês podem fazer. Então, a gente sempre indica, sim, a atividade física. É super importante, né, André? Principalmente agora, né? Diogo, Que a gente vive pandemia. é Diogo Vilela. É Diego Ribeiro. Eu não sei se a Jéssica. Diego Ribeiro. Jéssica, se você conseguir Tá. escrever aí, eu posso escrever aqui. Deixa eu ver se eu consigo. @Diego Ribeiro. Ele é um querido, André. Ele é fisiologista e é excelente. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Diego Ribeiro. Aqui, ó. Personal Trainer Diego Ribeiro. Coloquei aí para vocês. @trainer Diego Ribeiro. Acompanha aí. Vamos Ele. somar. Tudo que soma é importante. Não, com certeza. Ele faz um trabalho excelente, né? Ele é o meu treinador, já é meu treinador já há algum tempo. E eu dava desculpas, né? Eu estava muito inflamada por conta do ano passado, um estresse excessivo, né? De trabalho, noite sem dormir por conta de plantões. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei sedentária, né? E aí eu falei, eu não quero ir para academia. E ele falou, não, mas você não precisa ir para academia. Você pode fazer na sua casa. E foi muito legal, porque ele ensina os exercícios na cadeira, com cabo de vassoura, né? Ensina a fazer o agachamento. Legal isso. E foi muito legal. E eu faço, tá? E eu já senti uma melhora em músculo, uma melhora muscular muito grande. E aí você às vezes não dá nada. Você acha que na academia você puxando o peso vai ter efeito. Mas o seu próprio corpo, você está usando o peso do seu próprio corpo. Então você melhora a isometria, você melhora equilíbrio. É lógico, tem que tomar um cuidado. Você que vai praticar atividade física dentro de casa, tem que tomar cuidado com lesão, tá? De não lesionar. Então é muito importante ter ali, seguir dicas de um profissional que te oriente bonitinho ali para você não fazer lesão, tá? Já tá com enxaqueca, Doutor, fazer lesão é pior. Lógico que você falou, você até colocou que o lado emocional, que é os transtornos de ansiedade, insônia, irritabilidade, depressão, tudo isso leva também à enxaqueca, né? Então, a pessoa tirar um tempinho todo dia, e na internet também, porque as pessoas sempre põem dificuldade. Eu não tenho grana para isso. Você tem yoga de graça hoje na internet, se você quiser. Você pode tirar um tempo e aprender a fazer meditação, né? Fazer uma oração junto, com a fé de cada um. Você tirar um tempinho todo dia para você fazer isso, você pode melhorar muito, além da enxaqueca, a sua saúde num todo, porque isso vai melhorar muito a sua saúde mental, né? Mental e espiritual, né, André? Quando a gente fala quando a gente olha o paciente dentro da medicina integrativa, você não olha ele só ali na parte nutricional, na parte do diagnóstico, né? O médico vai lá, faz o diagnóstico, o nutricionista olha a parte nutricional. Você vê ele como um todo, né? Quando uma paciente minha de enxaqueca, ela chega ali no consultório, eu pergunto para ela não só de alimentação, né? Não só do intestino dela, não só do sono. Eu pergunto como é a relação dela familiar, se essa mulher é casada, como é a relação dela com o marido, né? Como que é se ela tem uma religião, independente, tá, gente, de religião,
mas se ela tem um momento só para ela, entre ela e Deus, né? Porque é muito Sim. importante, porque muitas das vezes você consegue analisar esse paciente como um todo, aí você entende o porquê ele faz tantos sintomas. E muitas das vezes aquela ansiedade, né? Aquela ansiedade, aquele humor deprimido que ele tem, muitas das vezes é um desequilíbrio emocional que tem um reflexo muito no espiritual, né? Infelizmente. Então, a gente tem que estar com a nossa casa em dia. A gente tem que estar com alimentação bacana, exercício legal, suplementação legal, minha vida financeira, né, em equilíbrio, minha vida, minha saúde emocional, minha saúde financeira, minha saúde espiritual, minha relação com os meus familiares. Então, isso é um conjunto, é um ciclo, né? Que eu preciso fechar, que eu preciso seguir. Então, eu acredito muito nisso. Então, as pessoas... a meditação, gente, tem aplicativo, né? Que ensina a meditação, né? Então, a meditação, ela é muito gostosa. Tem várias coisas aí na internet que você coloca e você faz a meditação. A meditação me ajuda muito. Toda vez que eu termino um exercício, eu faço a meditação, né? Para relaxar, para eu iniciar o meu dia. E a oração, como você falou, né? Uma conversa entre você e um superior maior. Tem pessoas, né, que acreditam dessa forma. E nós não estamos falando de religião. A gente está falando dessa importância, né? Porque, por exemplo, a gente falou de pandemia um pouquinho, né? As pessoas estão doentes. Não são só as que estão no hospital com Covid-19. Por conta de todo por conta de todo esse isolamento social que a gente fez, nós não estamos mais nos abraçando, nós não estamos saindo, né? E o ser humano, as pessoas estão ficando doentes, né? Elas estão ficando doentes. Então a gente vai... Sem esperança. Exato. Sem esperança. Tem luto, né? Além de sem esperança, tem essa questão do luto. Então, a gente tem a pandemia, a gente tem a Covid-19, que é um problema, mas eu falo que nós da saúde pública vamos ter por muitos anos outros problemas que é a saúde emocional, né, dessa população. Sim. Como que a gente vai trazer essas pessoas, né, novamente para a vida, tirar elas desse, né, porque querendo ou não, muitas estão doentes, sofrendo mesmo emocional, né, com depressão, enfim, estão ficando doentes. Então, a gente precisa, sim, falar disso, que é muito importante, sobre oração, meditação, dessa saúde emocional. Ela precisa e é importante. E muitas das vezes, não é só excesso de trabalho, mas ficar dentro de casa, né, isolado, também ocasiona um estresse, né? A insatisfação é pior que o trabalho, né, doutora? Nossa, a insatisfação é um negócio que... né? Junto com a insatisfação vem a não aceitação, né? Eu não me aceito, né? Eu fico com uma autoestima baixa, né? E aí isso gera um ciclo totalmente destrutivo, né? E aí o paciente fica daquele jeito que a gente fala, nossa, o que eu salvo primeiro? É o nutricional ou o emocional? Por isso que a gente tem os queridos psicólogos aí fazendo um trabalho lindo, né? Para ajudar, porque realmente a saúde emocional tá difícil mesmo. E aí, dependendo disso, dependendo de tudo que você vive desse estresse, né, emocional, eu passo a ter alguns sintomas, e a enxaqueca pode ser isso, tá? Como a gente disse, ela envolve vários fatores, né? Então, o emocional tem um grande impacto. A gente também tem que saber gerir, né, administrar esse estresse. Às vezes a gente tem que parar e falar o que está me fazendo mal. Igual você colocou muito bem. Para a pessoa, ela precisa mexer na alimentação, reaver a alimentação dela num todo, ter uma alimentação de verdade, tomar água, ter um bom funcionamento intestinal, ter um controle maior emocional, tá? E como que eu faço para ter um controle maior emocional? Você pode buscar realmente um psicólogo, fazer uma terapia, você ajudar com a meditação, com yoga, né, acupuntura. Você tem vários elementos, alimentos, você tem vários que vai te ajudar também nesse processo emocional. E é um todo, nós somos um todo. Ninguém é um braço só, ninguém é um pedaço do corpo. Você é um todo e você precisa ser tratado
como um todo. E você precisa descobrir que você tem que dar carinho para você, você tem que se amar, você tem que despertar esse amor dentro de você, né? Saber perdoar os monstros que você criou dentro de você, que é mágoa, ódio, rancor, tudo isso também deixa as pessoas doentes, né? E é um momento de libertação. Agora, como nunca, a gente aprender a se libertar de todo o negativo, isso vai melhorar você como ser humano, como pessoa, na sua saúde no geral. Então, nós somos um pacote, né? E não dá para fugir desse pacote. Não. Pode ser pobre, pode ser rico, pode ser o que for, ser humano. Todo ser humano é igual, né? As dores são iguais, né? Os conflitos são iguais. Ninguém é melhor do que ninguém, né? Por isso que eu acho que todo ser humano ele precisa de dar uma olhada para dentro dele, porque as pessoas pensam que esse olhar que tem de meditar, de tudo isso, é para pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Não tem nada a ver. Nós estamos falando de pessoas, de ser humano. Todo mundo merece ter uma vida mais tranquila, uma vida melhor, sem depressão, sem angústia, sem sofrimento, né? Na alimentação, em tudo, no geral, e todo mundo pode ter. Não Com pode? certeza, com certeza. Você falou tudo, né, André? A partir do momento que eu tenho essa autorresponsabilidade e autoconsciência, né, eu passo a entender os meus sintomas, né, o porquê eu tô assim, né? Então, eu falo muito isso dentro do consultório, dependendo né? A enxaqueca, por exemplo, vou te trazer, o paciente que sofre de enxaqueca, muitas das vezes ele tem, a maioria das minhas pacientes eu pergunto, né? Normalmente são pacientes muito ansiosos. São pacientes extremamente ansiosos, muito preocupados com o futuro. Eu tinha uma paciente que a filha dela ia se casar, ia sair fora do país daqui a um ano. E ela já estava tomando medicação para ansiedade, com uma enxaqueca muito grave, por uma coisa que ia acontecer daqui a um ano. E aí eu falava assim, nossa, mas você está sofrendo daqui, deixa para sofrer quando a coisa acontecer, porque às vezes você fica sofrendo e nem vai acontecer. De repente ela desiste de não ir, né? De repente ela, casei, vou ficar aqui, ou não vou casar mais. E aí durante todo Sim. esse tempo você sofreu de ansiedade, você despertou o dragão, ficou morrendo de enxaqueca, de dor de cabeça, e o que adiantou? Né? A vida passou e você não aproveitou, você só sofreu. Né? E muitas das vezes as pessoas, a gente tem, isso tem que trazer uma psicóloga para conversar sobre isso, sobre os vícios emocionais, né? Tem pessoas que estão acostumadas a sofrer. É um vício emocional, né? E esse vício emocional já é tão normal para ela que virou já inconsciente, né? Então, sofrer de ansiedade é o meu normal, né? Lógico, eu não estou desprezando a ansiedade. A ansiedade, ela tem diagnóstico, ela deve ser tratada e tudo mais. Mas a gente sabe que, às vezes, tem pequenas coisas que a gente pode refletir, sim. A terapia é muito importante, né? Então, quando eu falo para o paciente que sofre de enxaqueca, eu falo, você vai melhorar todos esses sintomas. Mas se você não aprender a fazer menos barulho para o seu dragão não acordar, vai ser difícil. Então, talvez uma terapia vai te ajudar a controlar o porquê eu desperto esse dragão. Quais são as emoções que me levam a sentir tudo isso. E muitas das vezes não é só enxaqueca em si. Muitas das vezes o paciente ele tem um apego a um determinado alimento, o paciente não consegue emagrecer, o paciente não consegue seguir rotina, o paciente vive dando as mesmas desculpas. Ah, eu não consigo, né? Esse não consigo, né? Tem várias emoções, várias frustrações por trás que a terapia precisa ajudar. Então, é um contexto, né? Então, é multifatorial, como a gente disse. Mas fica aí as dicas, né, da alimentação que ajuda, de algumas coisas. Mas é muito importante, sim, buscar o autoconhecimento, né, André, a terapia. Eu falo que eu tenho 35 anos, mas foi aos 34 anos que eu passei a me conhecer melhor, que me dei a chance de ter esse autoconhecimento, né, de me entender melhor.
se descobrir como pessoa. É aquilo que eu falei, é você descobrir que você tem que ter carinho com os outros, você tem que ter amor com os outros, compaixão com os outros, mas primeiro você tem que ter com você, né? Sim, Senão não tem sentido, né? Pode ter exatamente. com os outros, mas tenha com você primeiro, né? Dessa questão do amor próprio, eu falo muito isso que me levou a trabalhar intensificamente, assim, intensamente, na verdade, corrigindo, com as mulheres, né? Porque às vezes tem mulher que não tem amor próprio, não tem autoestima, e não é porque ela não quer, né? É justamente porque às vezes, muitas das vezes, ela não consegue se reconhecer em todo esse processo de mudanças e ciclos que a gente passa. E às vezes aquele sintomazinho, né, que a gente poderia tratar, ela não consegue tratar, ele vira um gigante, né? A medicina chinesa ajuda muito a entender isso. Eu gosto da medicina chinesa, eu gosto da medicina indiana, Maravilhoso. né? Então, É, descreve muitos sintomas aí. A doutora Adriana tá falando, terapia é tudo. É verdade, doutora Adriana. é verdade. A terapia, todos nós precisamos de terapia, né? É muito importante esse autoconhecimento. Eu falo que autoconhecimento Muito. e autorresponsabilidade, né? Porque É, muitas das vezes é. você sugere um tratamento para o paciente vai para casa e ele volta 30, 60 dias depois e fala: não funcionou o seu tratamento, né? E aí você vira e fala assim: mas o que você fez? Aí o paciente dá muitas desculpas, alguns. E aí você vira e fala: você precisa criar autorresponsabilidade primeiro, né? De assumir as suas responsabilidades, né? E tem gente que foge, né? Sempre a culpa é do outro. A culpa que eu comi, É a verdade. culpa do meu estresse é do meu vizinho, a culpa do meu estresse é o meu trabalho, mas cadê a sua autorresponsabilidade, né? Então, isso é bem importante. Então, a autorresponsabilidade É, é uma coisa que vale muito a pena refletir. é verdade. Doutor, seria tão bom se toda empresa tivesse um nutricionista e um psicólogo, e todos os funcionários passassem por nutricionista e por um psicólogo, e virasse isso uma rotina de vida, porque isso, ele teria um funcionário muito melhor, trabalhando na empresa dele, né? Uma pessoa muito mais feliz e muito mais bem resolvida, e esse funcionário não iria faltar tanto, né? É uma questão até de inteligência, porque esse funcionário não ia faltar tanto no emprego, porque ele teria um equilíbrio de saúde mental muito maior. Então, isso deveria ser quase uma obrigação, porque isso deveria fazer parte do ser humano no dia a dia, e esse ser humano seria muito melhor, né? Se as empresas abrissem o leque para isso, seria outra coisa. Já tem algumas empresas trabalhando em relação a isso. Eu já tenho muitas Isso. amigas que são nutricionistas, né? Que estão dentro de grandes empresas fazendo esse trabalho, tal. Psicólogas provavelmente, né? Mas eu acho que sim, precisa. As empresas vão, principalmente agora, né, André, vão ter que investir muito mais, porque essas pessoas vão sair de casa agora acima do peso, tá? Porque comeram demais, fizeram home office, não praticaram atividade física, né? Vão voltar para os seus trabalhos fadigados, fisicamente desgastados, porque muitas das vezes já está com excesso de peso, e emocionalmente desgastados, né? Então as empresas É, terão que se preparar em relação a isso. E esses profissionais, psicólogo, nutricionista, né? Enfim, médicos, né? Todos nós aí estamos unidos, né, para tratar essa população. E eu acho que sim, tem que estar nas empresas mesmo. São poucas empresas que investem, mas tem algumas que já acordaram já. Então, isso vale muito a pena. é, e, e fazer um trabalho individual com todos eles, não? Porque tem muita empresa que tem refeitório, tem uma nutricionista ali que é responsável pelo Pelo refeitório. cardápio, Mas né? eu acho que isso é importante, lógico que é, mas ter um trabalho individual para cada um, entendeu? Porque isso Sim, melhora a vida dele num todo, fazer né? o atendimento ambulatorial, né? De dar É, esse acesso da consulta individualizada. Sim, eu concordo. sim.
né? Então, precisa mesmo, né? E aí a gente treinar as nutricionistas para isso, né? Eu falo que a nossa função aí, né, é trazer aí as minhas alunas, minhas queridas residentes, né? Eu tenho bastante residentes, viu, André? Residentes, estagiários. Ah, que legal! E aí a gente tenta passar esse lado humano, não só essa prática clínica, né? Ah, prescreve assim, faz desse jeito. Não. Como que eu vou tratar esse paciente? Porque muitas das vezes a gente fica 40 minutos só na escuta. Às vezes esse paciente precisa só ser ouvido. Talvez numa outra consulta você consegue fazer as intervenções. Mas naquela consulta ele só precisa ser ouvido. E aí, hoje, os profissionais, as pessoas estão muito imediatistas. Próximo, prescreve. Próximo, prescreve. Não, e não é assim, né? A gente precisa ser mais humanos, né? Mais humanista, né? Nessa terapêutica, nessa prática clínica. É você tentar entender as emoções do seu paciente, entender o porquê ele não come aquele alimento, né? E trabalhar talvez de uma outra forma. Muitas das vezes a gente tem que trabalhar na contramão. Tá? Nem sempre a gente consegue pregar essa nutrição linda. Ah, você não vai comer isso e aquilo. Não, muitas das vezes você vai ter que tirar um alimento só e deixar ele comer o resto. E aí você vai fazendo um trabalho de formiguinha. Então, isso é bem importante, esse trabalho de trabalhar com o humano, né? De você tocar na alma do outro, né? E eu gosto muito disso, porque quem é meus pacientes, eu falo muito disso, a Ju tá aqui, né? E eu não faço esse trabalho só dentro do consultório, a gente faz isso dentro do SUS também, né? Então, eu acho isso bem importante, né? Então, a gente tá tentando mudar aí, tá, André? Trabalho de formiguinha, mas tá dando certo. Sim, mas o importante é começar. Doutora, como é que as pessoas fazem para marcar uma consulta com você? Está dando consulta online? Como é que você está atendendo nesse momento agora? André, eu continuo, estou com consulta online, porque tem muitos pacientes, né, que não conseguem, Fora de São Paulo? né, moram fora de São Paulo, fora do estado, fora do país, então tem muito paciente que mora fora do país e tem essa possibilidade da consulta online, tá? Na última live, os baianos estavam aqui, teve uma baiana que passou comigo, olha lá, gente, de lá de Salvador. Que legal! Conseguiu passar em consulta comigo, muito linda. Não lembro o nome dela, mas beijo para você. E assim, consulta online é possível e a consulta presencial também está acontecendo, tá? Então, para consulta online, o telefone. Você me falou o contato, né? Tô certa. Então, vamos lá. Então, para consulta online é 11 98859 5050. E para consultas presenciais, eu atendo na Clínica Doutor Família, no 11 4229 7131, tá? Eu posso colocar aqui, mas... Doutor Família, qual que é? Você falou muito rápido. A Clínica Doutor Família é onde eu atendo presencial, tá? E aí fica em São Caetano do Sul. Então, para agendamento... 42... presenciais é 4229... 7131, tá? 4229-7131 para consultas presenciais. E para quem quer fazer as consultas à distância, a gente pega um outro número de telefone, tá, gente? Que é o 98859-5050, tá? Se quiser, eu posso colocar eu vou repetir. Pode, mas deixa eu repetir todos. Tá. Se você quiser marcar com a doutora Evelyn Siqueira, ou se você quiser marcar, você tem 2 telefones. Você pode mandar o WhatsApp, que é 011, se for fora de São Paulo, 98859 5050. Super fácil. 011 98859 5050. 98859 5050. São Caetano é um bairro, quem não sabe, quase um bairro de São Paulo. É uma cidade que é do Grande ABC, que é uma cidade que tem Santo André, São Caetano, São Bernardo, é quase uma ligada na outra e muito ligados pertinho de São Paulo também. E ela atende no Doutor Consulta, que é o telefone 011. Doutor Família.
Ah, tá. Ó, doutor Consulta não. Doutor Família. Doutor Ó, Família. é 011 4229 7131. Isso mesmo. 4229 7131. Isso mesmo. 011 4229 7131. Aí, Doutora, para quem não conseguiu anotar, tal, gente, ali no meu Instagram tem lá todos os contatos, tudo bonitinho, tem o Linktree, vocês clicam lá no perfil, tá bem bonitinho lá, tá? Estão falando aqui, o amo São seu Caetano. Legal. é uma cidade maravilhosa. Ó, Sim, o seu, nas redes sociais, é nutricionista Evelyn Siqueira, assim? @Nutri Evelyn Siqueira, tá? Vou colocar aqui para Nutri. vocês. Tá, Isso, tá como tá. @Nutri Evelyn Siqueira. Para quem aí, Mais né? fácil. Deixa eu até colocar, André, que as pessoas estão pedindo. Eu coloco, peraí, Nutri. Deixa eu ver se eu consigo me marcar. Ó, consegui. Tá. Vou enviar aí para vocês. @Nutri Evelyn Siqueira. Então, bem legal. Eu trabalho com saúde da mulher, eu sou nutricionista funcional, trabalho com envelhecimento. Então, acho que para quem aí, né, quer engravidar, tem endometriose, tem síndrome do ovário policístico, Tudo. menopausa, saúde do homem, tudo isso aí a gente está trabalhando bem lá dentro da clínica, tá? Então, a gente tem grandes parceiros lá dentro. Então, o paciente lá não passa por uma monoterapia. Então, se ele precisar de outras especialidades, ele vai ter fácil acesso aí. E aí a gente também trabalha com preço acessível, sabe, André? A gente não é careiro, não. Ah, A legal isso. gente Ah, oferece essa possibilidade para o paciente ter acesso a outras especialidades com um custo mais acessível, tá? Porque muitas das vezes o paciente não precisa só de nutricionista, né? Ele precisa, às vezes, de repente, de um ginecologista, às vezes ele precisa de um endocrinologista, de um geriatra, e aí a gente acaba também tendo essas especialidades e trabalhando em conjunto lá, tá? A gente não tá. tem só em São Caetano, tá? A Clínica Doutor Família, a gente tem em São Bernardo, a gente tem em Espírito Santo, então quem está em Espírito Santo, nós temos em Vitória, Olha, a gente tem na Serra, né? Que fica também em Espírito Santo, e em Minas Gerais também a gente tem uma outra filial lá, que é em Patinga, tá? Então a gente tem olha, que bastantes legal. unidades aí e a gente faz um trabalho bem bacana. Então, vai vendo nessas unidades também. E a gente anda bastante, viu, André? E é isso, E é é um legal desafio. isso. O Doutor Família é muito legal você ter preços populares ao alcance de todos, né? Só entrar na internet, pular Doutor Família e ver a unidade mais www. perto da sua casa, né? Isso. E você pode ir nesses lugares que você falou, que tem filiais, que é muito legal, além do ABC, né? Que é São Caetano, todo grande ABC, São Paulo também. Também Então tem. tem todas as especialidades lá, o Doutor Família, que é 4229 7131, 4229 7131. Estão me perguntando, André, se tem em Guarulhos. Não, nós não temos unidade ainda em Guarulhos, tá? Mas Ah, mas é tão perto! perto, É gente. perto! Tem São Bernardo, tem São É, Caetano, tem estação de trem. A gente está do lado da estação de trem. Então, para quem conseguir acesso ali do Brás para São Caetano, é rapidinho, tá? Então, é. a gente está a 5 minutos da estação de trem. Então, tá bem pertinho, É tá? igual Mineiro, tá ali, só. Ué, tá aqui Mas, pertinho, ué. ó, na Vai lá. impossibilidade de fazer a É, consulta presencial, a gente tem as consultas online, tá? Então, a gente também, tá. não só eu, como profissional, atendo online, os outros pacientes também conseguem ter acesso às outras especialidades no online, tá? Então, a gente tem clínico geral, a gente tem até a oncologia, que é feita pelo querido Dr. Delmas, meu querido grande mestre, né, Dr. Delmas, que é um onco-gastro-prócto maravilhoso e que tem dentro dessa pandemia atendido no online. Então, tem feito um trabalho lindo, lindo, lindo lá. Então, a clínica tem muitos profissionais experientes lá, viu, André? Dr. Delmas, por exemplo, Legal. tem 50 anos só de medicina. Ele tem, eu acho que o Dr. Delmas ele deve estar com 75 anos, mas ele bomba a agenda dele, porque todo mundo quer passar com ele. É um médico muito experiente e, acima de tudo, muito
humano, muito humano, né? Aquele médico que consegue explicar nos mínimos detalhes tudo. Aliás, ele é o meu médico, então eu sou suspeita para falar dele, mas ele trata com muito carinho. Então, na impossibilidade da consulta presencial, a gente faz no online, mas o acesso é muito perto. Tá? Para quem está aqui em São Paulo, consegue. Para quem está fora do estado, a gente está em expansão, mas vão lá no site, vai lá no meu Instagram que a gente responde, tira todas as dúvidas. Ó, você encontrar Doutor Família, 4229-7131, ou o telefone da doutora Evelyn, que é o WhatsApp 98859-5050. 98859-5050. Gente, Esse marca é o esse número de telefone aí que eu acho que telefone vale a pena. para o online, tá? Para as consultas online. Mas, André, ó, qualquer número de telefone que vocês entrarem em contato, vocês vão conseguir falar com a gente, tá? Então, fiquem tranquilos que a gente tem um acesso bem legal aí. Ai, André, você é um querido. Obrigada tanto pela oportunidade. Imagina, obrigado você. Eu queria convidar as pessoas. Amanhã eu estou na Gazeta, né? Lá na TV Gazeta, amanhã, tá? Toda quinta-feira, amanhã é meu dia na Gazeta. Queria convidar todo mundo às 14h30, às 16h30, 14 não, 16h30. E também quem não entrou no meu canal, entra no meu canal lá, o canal André Rezende. Você tem um canal já ou não? Ainda preciso fazer meu canal no YouTube. Você disse que eu tinha que fazer. Precisa fazer. Já estou preparando. Com dicas aí, legal, precisa fazer sim, tá? O André, Doutora, você não vai contar pra gente o que você vai falar amanhã na TV Gazeta? Você vai deixar a gente curioso. a pauta é grande, é um monte de coisas. Olha lá, gente, o André vai ensinar receitas maravilhosas. Meus pacientes aqui, ó, depois que eu fiz a live com você, meus pacientes falaram, eu quero o livro dele. Vai que ele tem muita receita. Então, gente, obrigada aos pacientes que estão aqui no SUS, ó. Beijo para vocês e acompanhem amanhã o André às 16h30 lá na TV Gazeta. Tá, obrigado pelo carinho de vocês. Entra lá no meu canal, se inscreve lá que a gente gosta, né? Canal André Rezende, Rezende com S. Tá no YouTube e aqui no Instagram também. Ó, minha amiga querida, muito obrigado, gratidão. Um abraço em todo mundo lá na clínica, tá? Na Doutor Família. E, olha, eu só posso garantir para vocês o seguinte, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de procurar e quer procurar uma consulta particular e as pessoas realmente falam, poxa, mas é muito caro. E realmente depende do local, não é nem do profissional. Tem local, se você marca um bom profissional, se ele está nos Jardins, a consulta, vou chutar, é R$1.000, tá? Aqui em São Paulo. Se ele está num lugar, o mesmo profissional, ele pode, porque o local, aluguel, tudo é muito mais caro. Às vezes você pega, igual, a doutor consulta, é uma consulta excelente, tá? A doutor Família tá excelente, né? Nossa, ficou, né? Doutor Família é uma consulta excelente com profissionais que você vai pagar muito mais em conta, tá? Que dá para todo mundo pagar. Não é isso? Exatamente. E assim, André, assim como todos os médicos, né? Hoje, né? Eu por conta de agenda e tal, mas assim, atendo também em outros lugares e lá eles viabilizam muito para os pacientes. Não é uma clínica popular, mas é uma clínica que dá acesso a várias especialidades. Então, gente, lá também algumas especialidades aceitam convênio, tá? E a gente tem essa questão do profissional ser humano, de dar acesso, né? Porque muitas das vezes o profissional que está lá, tem alguns médicos que atendem em Alphaville, ali na região da Paulista, e o preço de consulta é outro, mas lá a gente consegue fazer uma negociação melhor com esses médicos e aí eles acabam topando, né? Fazer um preço de consulta menor, dando mais acesso a essa população que muitas das vezes, né, André, infelizmente o desemprego, né? Durante essa pandemia, o que a gente sofreu com o desemprego, e muitas das vezes a pessoa quer fazer uma rotina, exames de rotina. Mulher, às vezes, precisa passar no ginecologista, e muitas das vezes
não quer passar na saúde pública, tá tudo bem, ela quer passar no particular. E aí ela tem esse acesso de um bom profissional. E aí a gente lá o pessoal facilita muito em relação a exames, os exames a gente tem uma boa negociação com os laboratórios, tal. Então dá acesso a esse paciente que muitas das vezes ele está sem trabalho, ele tem uma reservinha ali, mas ele consegue passar dignamente, né, num Sim. profissional que vai dar uma super atenção e tudo mais. Lá as consultas são longas, tá? A gente tem essa atenção com o paciente, é um trabalho bem diferenciado mesmo. Então, bem legal, não é à toa que a gente está Bacana colocar aí. evoluindo aí, né? E a gente Tá. sabe que não é Doutor todo mundo que tem Família. convênio. É isso aí, Doutor Família é minha equipe já há 8 anos, viu, André? É uma galera que já Que está legal. há 8 anos já, graças a Deus. Minha amiga, volta mais vezes, tá? Muita Com gratidão. certeza. Muito Gratidão. obrigado. Uma boa noite para Obrigada você. para você também. Um beijo especial e até mais. Vou te assistir Outro. amanhã. Até mais. Tá bom. Obrigado. Beijo, Até André. mais. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, É. pessoal. Boa noite, gente. Fique com Boa Deus. noite, gente. Tchau, tchau.